Olá, tudo bem com você? Estamos aqui hoje para mais um Papo com Gestor Escolar. E hoje eu trago para a sua companhia e para a minha companhia a nossa querida colega de trabalho, valorosa, que está na função, há muito tempo. Eu trouxe Elizabeth Gomes. Seja bem-vinda, Elizabeth. Obrigada. E assim, é muita satisfação receber você. E assim, tô doida para saber muitas coisas, para você passar muito conhecimento, toda a sua experiência, porque estar há 25 anos numa função, né? E feliz, porque Beth está sempre feliz. Estou feliz, estou tá? muito feliz. Isso, vocês feliz. vão curtir comigo agora. Então, vamos bater nosso papo. Vamos conversar. É muito bom conversar. Isso. Então, Beth, assim, como você vê a sua trajetória na educação? Porque assim, a gente é criança e um dia perguntam assim, o que você quer ser quando crescer? Verdade. Você já tinha essa ideia? Não, na realidade, não é nem uma trajetória. Eu acredito que a gente, quando vem para este planeta, né, para esse universo, a gente vem dotado de um presente, que é um dom. É algo que você traz dentro de você. E assim, eu penso que se todos pudessem exercer esse dom que nos é dado de presente, o mundo seria bem melhor. Porque as pessoas exerceriam suas funções com alegria e com amor. Isso faria uma grande diferença. Então, eu acho que eu vim mesmo com esse dom. E aí, quando eu era pequenina, eu já gostava de ler, eu já antecipava leituras, eu gostava da coisa do papel, eu gostava de desenhar. Eu tinha essa coisa comigo. Eu tinha muita fascinação pelo ambiente escolar. Eu gostava de andar pela escola, eu gostava de visitar as bibliotecas, num tempo que ainda não havia essa tecnologia que nós temos hoje. Eu gostava muito de tudo isso. E eu gostava de observar o trabalho dos professores também. Eu achava muito importante. E assim, eu fui me construindo na imagem dos meus professores e a partir do dom que eu acredito que veio comigo com a minha chegada nesse planeta. Ai, que legal! E aí, você, como uma pessoa que entra na educação, você encontrou, assim, um curso perfeito ou você foi buscando? Como é que é esse movimento? Não existem cursos perfeitos, como também não existe verdade absoluta. Isso eu aprendi na minha trajetória. Eu acho que a gente tem que estudar muito, tá? Principalmente nós professores. Você não tem que estudar só as coisas que são inerentes à sua área. Eu acho que nós temos que ter um conhecimento de mundo completo. Tudo que é conhecimento, ele é bem-vindo, porque uma hora, com certeza, ele vai te servir. Mas nada é definitivo, tudo está mudando o tempo inteiro, então a gente tem que ter a criticidade de ler vários autores, várias teorias, fazer as analogias e dali você aproveitar o que é legal para a sua prática. E a partir dessas leituras você vai se construindo enquanto profissional. Ai, que bacana. Então, assim, e aí você tem, assim, um conhecimento bastante vasto, né? Porque você foi de uma área, né, até a outra, passando pelo direito, não foi isso? Eu estudei direito, eu me formei em biologia, eu fiz pedagogia e outras áreas que eu gosto, né? Eu gosto muito de estudar. Então, assim, tudo que vem, e principalmente se for uma novidade, a neurociência, por exemplo, foi uma coisa que eu fiz com gosto, porque é novidade. Eu acho assim, a gente tem que ler e estar, digamos, se atualizando. Você não pode parar no tempo. Em nenhum momento você pode dizer assim, lá no meu tempo. Seu tempo já passou, seu tempo é hoje, é agora, é o que você tem para o momento, entendeu? São as estratégias que o mundo te oferece. Eu acho que é bem por aí. E as novidades você só consegue aprender a partir de onde? Do conhecimento. Esse conhecimento ele é múltiplo de várias fontes. Nossa, eu achei incrível essa frase agora. O meu tempo não, o seu tempo é hoje. E nesse tempo hoje a gente lida com tecnologia, a gente lida com esse menino que praticamente nasceu ontem, né? E já vem com toda uma linguagem, com um pensamento muito mais acelerado. Verdade. E eu te pergunto, como que você passou pela pandemia, né? Fala um pouquinho da sua escola. Ele é uma escola com quantos alunos? É uma escola pública, dentro de uma comunidade. Eu tenho cerca de 1.400 alunos, né? Uma equipe de professores maravilhosa, bem dedicada ao trabalho que realizam. E nós passamos pela pandemia, obviamente, confiando nos recursos tecnológicos para manter o ensino e a escola funcionando.
Mas, infelizmente, ainda a tecnologia não é acessível a todos. Sim. E é claro que isso traz algumas consequências nos ensinos das crianças, né? Nos aprendizados, tanto no que você ensina quanto no que as crianças aprendem. Porque fica uma lacuna, isso é uma verdade. E você não tem como suprir porque você não tem como oferecer a todos o acesso à tecnologia. Então, a gente sentiu, digamos assim, uma defasagem no aprendizado por conta disso. Eu considero que isso é um fator dificultador e que hoje ainda traz as suas consequências. Mas nós estamos aqui para buscar estratégias, logicamente através do conhecimento, para vencer essas etapas. São desafios que nos movem e nos fazem continuar. E eu acho que a gente consegue, sim. E assim, eu vejo que a pandemia, ela foi um desafio mundial. Foi né? verdade. E para nós ele teve assim, um aspecto ainda maior, porque a gente teve que prover uma aula pelo Zap, uma plataforma para o outro que tem uma condição e uma lista de exercícios para o outro. E também um sistema que ainda estava se apropriando de recursos tecnológicos para uma plataforma, para uma rede muito grande. Sim. É uma rede que ainda não tinha esse hábito, né? Com muitos recursos, sim, mas ainda não tinha essa prática, vamos colocar essa prática, né? Assim, tão extensa para todos. Eu acho que a pandemia contribuiu muito com isso, que abriu essas possibilidades do uso da tecnologia para poder fundamentar mais ainda as questões educacionais. E eu acho que mostrou também que a gente podia dar esse passo, assim, sair do lugar. Sim. Eu acredito que ninguém permaneceu no mesmo lugar. Tem uns que avançaram mais, as escolas, os gestores, os professores, os alunos, mas assim, ficar no mesmo lugar... Impossível. Eu acredito que não, também. Impossível, você é obrigada a se movimentar, senão você não acompanha a dinâmica do mundo, né? Você imagina eu, que sou uma pessoa que já tem um tempo relativamente, né, razoável, né, vamos colocar assim, a conta de educação, pessoal. Né? Conta pro pessoal, quanto tempo? 25 anos. Uau! Só nessa função, mas são 30 de educação, né, de magistério. Mas assim, a gente não tem aquela coisa de você ter que parar e pensar no que eu vou fazer no momento pandêmico. Eu vou estacionar? Não, eu tenho que conseguir suplementos mentais, né, caminhos neuronais para seguir a demanda do mundo. Senão não funciona. E eu acho que a pandemia, nesse sentido, ela acrescentou muito a todo mundo. Principalmente no meu caso, né, retomando o pensamento, que se eu, no meu caso, não me buscasse as informações e mexer com a tecnologia, que foi um grande desafio. Até hoje eu ainda levo umas pancadinhas eventualmente, mas aí eu vou e pergunto para os universitários. Vou lá e busco, tá? Mas se eu não fosse buscar, com certeza eu não teria alcançado alguns dos objetivos que eu consegui ao longo do processo. Sim. Então eu tive que me mexer, eu tive que caminhar. E como eu, acho que muita gente também. Sim, e nesse momento todo mundo ficou na condição de aprendente. Nesse momento, veio todo mundo para o mesmo patamar. E aí eu pergunto para você, dentro de uma instituição com 1.400 alunos, você tem um universo de quantos professores, mais ou menos? A média de 60 e poucos professores. 60, 70 professores, que é um grupo expressivo. Sim. Eu pergunto para você, quais são, assim, porque a gente, como coordenador pedagógico, a gente troca o pneu com o carro em movimento. A coisa não para. Você, assim, fazendo uma coisa, pensando em outra, e tem que dar conta. Eu te pergunto assim, quais são os maiores desafios que você enxerga hoje na tua escola? Na minha escola, mas com relação à questão tecnológica ou a questões educacionais? Assim, no geral, eu olho para a minha escola e eu vejo que os meus grandes desafios estão... Eu digo para você que hoje eu vejo como grande desafio a construção de valores, ensinar valores. Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que a cada dia se apresenta mais violenta, mais fechada, né, mais egocêntrica. As pessoas estão se fechando muito e estão muito mais suscetíveis aos conflitos. E aí, quando você consegue construir um caminho dentro da sua escola de ensino de valores e que você percebe que esses valores realmente foram construídos, porque a gente só percebe que isso foi construído quando você exercita. Porque o conhecimento é assim, né? Uma coisa é você ir lá e ensinar a pessoa, outra coisa é a pessoa exercer aquilo que você ensinou. Você vai entender que você está fazendo alguma diferença no mundo.
quando o ser humano veio para este planeta, né, lá no início, lá na ancestralidade, ele não tinha isso na questão cerebral muito arrumado, porque a questão era competição, né? Era brigar por comida, era sobrevivência. Então o cérebro ele era fincado nisso, na sobrevivência, né? Digamos, no combate, né? Então a questão, digamos, do amor, da solidariedade, da gentileza, da empatia, de ajudar o outro, de ter compaixão, isso não foi exercitado. Então isso precisa ser ensinado na escola. Já é cientificamente comprovado que quando você trabalha com essas questões e as pessoas conseguem internalizar isso, aparecem novos caminhos neurais. É como se acendesse uma luzinha lá dentro do cérebro. E realmente você passa a olhar para o outro de uma outra forma. Quando você olha para uma pessoa que está sofrendo e você consegue se colocar no lugar daquela pessoa, você já está sendo empata. Se você consegue pensar o que você pode fazer para ajudar aquela pessoa, você já superou já uma outra escala de percepção. E quando a gente consegue que várias pessoas tenham esse exercício, a gente consegue construir um mundo melhor. E aí o que acontece? Diminui o grande mal que a gente tem hoje na atualidade, que são as crianças e adolescentes depressivos, praticando coaching, o tempo inteiro com o celular, por uma extrema solidão, né? É o que a gente mais vê, a ansiedade. Então, quando a gente consegue trabalhar essas coisas, o olhar para o outro muda. Você quer se aproximar, você quer sentir, você quer ajudar. Entendeu? Então, acho que isso, para mim, é um desafio, mas é um desafio que é possível de ser trabalhado. O ensino de valores. Eu sei que os professores ensinam o tempo inteiro, eu vejo isso. Mas é muito mais acirrado porque uma coisa que você ensina na escola, outra coisa que você tem do lado de fora da escola, que é uma cultura familiar que já vem junto com a ancestralidade e que acaba onde? Na criança. Então, é uma coisa familiar. Às vezes a escola fala uma coisa e a família tem uma postura completamente diferenciada. E aí é o que eu digo, né? Temos que ser muito raiz nessas questões, porque o aluno passa pela escola, a família permanece. E assim, o que acontece? Você acabou falando agora também das soft skills. Porque quando você fala empatia, você está falando dessa habilidade comportamental que aí, no caso, né, o gestor ele tem que ter a empatia não só para o aluno, mas para o professor. Claro. É uma coisa que a gente até discutiu muito na pandemia. Poxa, como é que eu vou acolher o meu aluno se eu preciso ser acolhido? E quem me acolhe? Né? Então, essa empatia, você falou agora da questão social, nossa sociedade ela vive um caos. O Durkheim já falava há anos atrás, né, da sociedade patológica, e aí eu pensei, gente, existe alguma coisa para lá de patológica, porque o que a gente vive hoje, não é muito além do que a gente pudesse imaginar. Então, precisamos assim ser orientados quanto à mediação de conflitos, e eu acredito que essa aprendizagem de valores, que era algo que antigamente vinha da família, né, num outro momento, em que a família tinha mais tempo até junta, para observar uma criança crescer, para ajudar a formação desse indivíduo, né? Nesse momento você tinha toda uma orientação de valores que hoje se torna prejudicado, porque eu escuto de mães assim, só vejo meu filho no final de semana, eu saio, ele está dormindo, eu volto, ele está dormindo. Aí, senhora, tem que falar com essa criança por causa disso, disso e disso. Faz isso para mim, porque eu só estou no sábado e domingo, aí tem que cuidar da casa, tem que fazer a comida, tem que lavar a roupa. Acontece muitas vezes, inúmeras vezes, é história de filmes repetidos. Não é? E aí esse gestor, então assim, ele precisa estar preparado para ele, que eu vejo assim, o gestor ele está aqui, ele tem uma comunicação assertiva, ele tem uma boa escuta, né, para o grupo como um todo, ele precisa estar aqui para ele poder passar para os professores, para poder chegar nos alunos. E para ele chegar nesse nível de estar num bom equilíbrio para passar essa mensagem para o professor, ele precisa se cuidar. Ele precisa dar momentos para ele, enquanto pessoa, de amor próprio. Eu digo que assim, é o meu dia do amor próprio. É o dia que eu vou sair, é o dia que eu vou contatar a natureza, é o dia que eu vou ouvir uma boa música, porque a gente precisa de recarregar as energias para poder
justamente lidar com essas questões, porque se o gestor também não tiver essa consciência e não estiver bem, ele não consegue gerenciar. Você sabe por quê? Por causa do tamanho da responsabilidade que ele carrega, que é muito grande. Sim. É uma responsabilidade de muitas pessoas, que aí envolve os alunos, envolve os professores, envolve os responsáveis. Então, olha só, quantas pessoas, né? Então, se ele não estiver bem, a coisa não vai funcionar. Então, ele tem que se cuidar também. E o que você está falando uma coisa, eu estou lembrando de uma professora que falou assim para mim: olha, estou de olho em você há 2 dias, você não está legal. Aí eu não estou bem? Não, seus olhos estão meio assim, você não está legal. Aí eu falei, gente, será que eu estou tão transparente legal, assim? Quer dizer, né? Estou percebendo que você não está bem, porque a gente o tempo todo tem que estar motivando. Mas não tem ninguém que nos motive. Aí você tem que ter essa sabedoria e essa maturidade de não deixar essa chama interior se apagar em hora nenhuma. Que a cada desafio ela seja acesa novamente. Ai, que coisa linda! Sério, é isso aí. Que a cada pontinho escuro que você observar, você não vai clarear. E você vai lá e você acende. E aí daqui a pouco você vê que lá na frente tem alguém acendendo também. E daqui a pouco tá tudo claro. Isso, exatamente. Entendeu? É não perder a esperança. É o que eu falo. A gente tem que continuar se você realmente acredita. Daí a importância da gente investir nos dons, né, nos talentos que cada um traz. Como eu comecei a colocar lá no início, se cada um fizer aquilo que gosta, eu gosto de fazer isso, eu gosto de arrumar uma porta, eu vou fazer com amor, eu vou estar bem-humorado, eu vou feliz. Mas, poxa vida, se eu não gosto de fazer isso e eu vou lavar um chão, a coisa já vai ficar meio diferente. E a gente vê também muitas questões que às vezes acontecem porque a própria família acaba suprimindo os dons que os filhos trazem. Isso também eu já tive a oportunidade de ver ao longo da minha vida. Por exemplo, uma família de militar, tiro até por mim mesma, né? Que a minha família, o meu pai é militar e tal. E sempre teve aquela cultura, né? De que tem que ser militar, que tem que seguir a carreira. E aí, se eu me engendro, né? Nessas coisas, vou ser uma militar, com certeza eu não seria feliz. Sim. E aí você vai lá, vira a ovelha negra da família e faz o que você gosta. E hoje eu sou muito feliz. As minhas atividades. Sim. Porque você que vai conviver naquela profissão, naquele nicho por anos. Eu tive um colega que para fazer música ele teve que sair de casa, porque o pai não aceitava que um rapaz fizesse música e era um excelente músico. Então você vê que há ainda um estereótipo social Sim. que precisa ser seguido. Sim. E eu pergunto para você, né, diante de você estudou muito, assim, de certa forma eu já até sei a tua resposta, mas a universidade, ela te habilitou para todas as ações que você tem ao longo do seu dia, porque você chegou aqui, você já me falou que um menino foi para o hospital porque machucou a perna, né? O outro levou 4 pontos, quer dizer, e você está no dia a dia atendendo um, falando com o outro e tudo acontecendo, quer dizer, quando você fez o teu curso superior e depois você se aprofundou, ele te habilitou para esse leque de ações? É claro que não. O curso ele não te habilita, ele te fundamenta. Ele te traz conhecimentos para você se utilizar no seu espaço de trabalho a favor do outro. Daí a criticidade até daquilo que você estuda na universidade. Por quê? São escritos pelos homens. E os homens muitas vezes escrevem coisas duvidosas, porque eles acreditam também nos seus escritos. E como eu disse, não existe verdade absoluta. A universidade, eu acho que ela contribui com o fundamento, muitos fundamentos, contribui no convívio com outras pessoas, de você aprender a conviver com a diferença, com outras ideias, que isso também nos ensina muito, mas a lida, né, a dinâmica de uma escola, o pé no chão, com certeza não. Isso é a prática. Eu sempre converso com as professoras que chegam, né? Que chegam assim, né? Às vezes assim quietinhas, né? Achando que vai ser Alice no País das Maravilhas. E eu digo para elas, não vai não, meninas, mas eu estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Vamos juntos na caminhada, é assim mesmo. A gente vai aprendendo. Eu aprendo todos os dias. Então essa educação continuada, ela veio para ficar, porque assim, sempre existiu por quem tem uma automotivação. Sim. Você tem, eu tenho, eu conheço algumas pessoas assim que são altamente motivadas, mas ela veio para ficar e para dizer para a gente,
né? Que se você quer viver o mundo hoje, fazer a diferença nele e transformar vidas, porque educação transforma vidas, você tem que estar preparado e você tem que procurar a cada dia se melhorar, porque eu li um livro do Goleman em que ele vai falar do foco triplo, né? Um foco sou eu olhando para mim, para o meu autoconhecimento, né? Soft skill, autoconhecimento, entendendo as minhas reações. O outro foco é você, olhando para você, entendendo a minha relação contigo, né? Os pares. E o outro foco é o social, né? São os nossos grupos. Então, a gente o tempo todo exerce eu comigo, eu com você, eu com um grupo maior. E isso vai fazendo com que a gente vá crescendo, né? Agora, ele fala, inclusive, de uma palavrinha que acho que praticamente você já usou, que era uma palavra chamada compaixão. Né? O ser humano está precisando ter compaixão. Tem que aprender. São valores que eu digo que a gente tem que ensinar para os alunos e para as pessoas, porque assim, o ensinar ele é uma coisa assim muito doida na minha cabeça, sabe? É verdade. Sabe por quê? Porque a gente que é professor, você não vai ensinar só na escola. Você carrega essa sensação para qualquer lugar. Então não importa se é adulto, se é idoso, se é criança, o tempo inteiro, se você perceber uma necessidade, você vai arrumar um jeitinho de chegar lá e mandar a sua mensagem. De alguma forma você vai deixar o seu recado. Isso aí é um legado. É um legado que a gente deixa quando a gente passa por esse planeta, né? Eu digo muito, né? Brinco muito com meus filhos, eu tenho netos, né? Converso com as minhas netas e tal, para que elas cruzem com muita tranquilidade e sabedoria a boa estrada de terra vermelha. É uma coisa assim que eu falo sempre para ela. Por quê? Porque onde a gente vai lidar com as pessoas é onde a gente vai ter a maior conexão com o nosso eu, como você acabou de colocar, eu com o outro, né? E com a sociedade, e também o eu com o meu planeta, porque sem o meu planeta eu não vivo, porque nós somos uma conexão, porque somos juntos um organismo só. Então todos precisam entender isso. E quando você tem a compaixão, quando você tem essa empatia, você começa a olhar o mundo de uma forma diferente. Você não vai depredar uma planta, você não vai machucar um animal. Você não vai sujar a rua, não importa se você está com alguém te olhando ou se você está sozinho, você vai pegar o seu papelzinho e você vai pôr na bolsa. Isso é uma coisa construída. Eu falo isso o tempo inteiro. Eu acho que isso é um grande desafio hoje dentro das escolas. Construir essa visão, essa consciência de ligação, entendeu? De energia com o mundo. Que somos seres planetários. Que somos seres planetários, que o planeta é um organismo único. É vivo, que nós somos interdependentes, que o que eu faço aqui hoje vai repercutir lá do outro lado do planeta. É aquela, como dizem os movimentos da natureza, é aquela tartaruga que vai ser encontrada com aquele canudinho. Sim, exatamente. Não é verdade? E o que é essa tartaruga quando ela vai lá, morreu, tudo bem, mas você imagina o furo, o vácuo num ecossistema por conta de uma tartaruga. De tudo que ela faz, dos alimentos, do que ela trabalha ali dentro daquele ecossistema, para que exista uma harmonia. Aí é a grande pergunta, né? Por que o ser humano, que é o único ser que a gente conhece racional, que evoluiu tanto ao longo dos anos, você vê, nos últimos 70 anos o homem evoluiu mais do que todo o restante dos antepassados, a nível de tecnologia, a nível de tudo, uma evolução assim, mas para ele, sim, enquanto pessoa, ser humano, eu digo que o ser humano ele é cíclico, porque ele tem que procurar ainda a paz e ao mesmo tempo a gente hoje em dia está vivenciando guerras. Exatamente. O que é essa questão dessa dinâmica social, né? Em vez de a gente tem o conflito o tempo todo acontecendo e a gente tem gente que não se impacta mais. Não se impacta. A gente tem que se impactar, isso. A gente Exatamente. tem que sofrer essa dor, porque eu costumo dizer o seguinte: o dia que eu não me impactar mais, eu não estou bem. Com certeza. Porque eu não posso admitir que o outro ser humano seja sofrido. Eu olhar para uma criança e ignorar uma criança não pode acontecer. Você não tem como ficar bem se você sabe que tem alguém que está passando fome, que tem alguém que está na rua dormindo no frio.
Claro, eu não vou mudar o mundo inteiro, não é possível, mas eu posso fazer por quem está próximo. Eu posso orientar pessoas que continuem fazendo por quem está próximo. E nisso formar um grande círculo, uma grande cadeia de ajuda. E eu achei que você está falando de ajuda, eu estou lembrando daquilo que você falou, que você juntou uma quantidade enorme de tampinhas. Né? Sim, foi uma campanha. Foi uma campanha que a gente fez na escola, né? Eu promovi um concurso para as crianças, porque é um trabalho com o rio que corta a comunidade. E aí, na intenção de tirar o lixo dos rios, né? E as crianças entenderem que não é legal colocar, que a gente pode preservar, que existem formas de trabalhar diferentes, eu sugeri que a gente fizesse uma campanha de tampinhas. E aí eles fizeram, a campanha foi muito legal, né? Nós fizemos uma gincana, as turmas colaboraram muito, nós arrecadamos uma média de 70 e poucas mil tampinhas, que foram para uma ONG maravilhosa, que reverte em cadeiras de rodas para crianças deficientes. E eu fui lá, fui levar, entreguei, pude ver realmente que é um trabalho muito sério, muito interessante, e fiquei até animada de continuar, né, de levar à frente ainda mais tampinhas e continuar com a campanha, porque eles gostam muito. A criança, ela é muito receptiva, entendeu? Tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Por isso que é legal deixar sempre coisas boas para que eles vejam. Boas leituras, boas palavras, boas ações, porque eles são muito receptivos. E aí, o que eu consigo enxergar desse papo que a gente está tendo é que o gestor, ele tem que ter assim, uma visão do que ele pode implementar de trabalho de voluntário, de um trabalho para o próximo, Sim. de uma melhoria para o mundo. Ele não pode estar pensando, principalmente se é um gestor particular, né, privado, somente olhando os seus dividendos, né? Ou então porque eu tenho que ampliar e tal. Ele tem que ter uma preocupação social, porque hoje o mundo vive os mesmos problemas. A droga é um problema mundial, o meio ambiente é um problema mundial, a violência é um problema mundial, né? Desconsiderar o outro na sua especificidade é um problema mundial. Então hoje, né, as distâncias se encurtaram. Tanto é que a gente pode estar aqui falando para um monte de gente, trocando essas experiências, Sim. porque o nosso momento em que a gente é gestor, porque isso é uma parte da nossa vida, né? É uma parte muito solitária, porque eu estou na minha escola só, você está na sua só, você que está aí está lá na sua instituição só, e às vezes a gente não consegue trocar as boas práticas, principalmente a gente não consegue, as boas práticas, né? É muito importante e pensar que de repente a gente precisa dessas soft skills da empatia, da boa comunicação, de visão de futuro, de visão de ser humano integral, da gente enxergar essa parte. Então, hoje, como gostei muito da palavra que você usou, né? A hard skill, ela é fundamento, ou seja, a universidade, ela é fundamento gestor. Claro, ele tem que ter um ponto de partida e uma base sólida, mas dali em diante é necessário mudança, porque a gente lida com vida, e vida é vida. É dinâmica. É diferente, diversidade. E muda. Então, por isso, essas soft skills para ajudar a gente hoje, né, como campo de saber, porque assim como a neurociência, as neurociências, né, nós estamos buscando exatamente traduzir essas habilidades necessárias, essas atitudes necessárias. Eu te pergunto, você, à frente desse grupo, durante muito tempo, não desgasta a relação, tem que estar sempre trazendo uma novidade, Sim. sempre estar ali, quer dizer, sem reinventar. Fala um pouco sobre isso. O tempo inteiro, na realidade, é você se reinventar. E a minha sorte é que os conhecimentos são vários. E como o mundo é dinâmico e muito rápido, sempre tem novos conhecimentos. Então, eu tenho sempre a preocupação de fazer uma pesquisa de campo com a equipe, descobrir a partir de conversas, de observações, né? Como a gente faz com o aluno às vezes, né? O que eles precisam. E procuro levar essa necessidade de uma forma alegre, de uma forma lúdica, de uma forma, digamos, acolhida.
Que seja uma coisa breve, que não seja uma coisa muito longa para não ficar entediada. E a gente conversa muito, troca muito. E eu busco justamente nas novidades, né? Porque o conhecimento está aí, a cada dia é uma coisa nova. E o que é legal é que a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. Você tem que estar buscando o tempo inteiro. Você tem que ler muito, você tem que ouvir muitas coisas, você tem que assistir muitos vídeos, ver muitos filmes. Você tem que ficar ali o tempo inteiro, né? Mas eu gosto disso, eu gosto desse movimento. E gosto de levar. E assim, quando eu percebo que esgotou, eu pergunto para eles, gente, o que vocês gostariam de saber? Qual é o desafio que a gente tem aqui dentro da nossa escola? O que a gente ainda não sabe? O que não aprendemos em benefício do aluno? Por que esse aluno tal ainda não conseguiu aprender? O que nos falta? Vamos buscar juntos? É assim que funciona. Porque eu não tenho saber. Eu posso orientar. Mas eu não posso achar que porque eu sou uma gestora, eu sou melhor, ou eu vou orientar, que as minhas orientações são mais importantes, ou vêm à frente da deles. Não, eu acho que tem que ser uma troca, entendeu? A validade do conhecimento deles, às vezes, é muito maior do que a minha. Me acrescenta muito mais do que eles imaginam. Então, acho que o caminho é esse, é você sempre validar o conhecimento do outro, a observação da sua equipe, a observação da sua comunidade, ver onde está ali aquela falta, né? O que eles precisam e buscar mesmo, né? É o que eu digo, né? Afunda a mente e funda a mente. Tem que afundar a mente. Sim, tem que se dedicar e querer buscar aquilo. Isso aí. Nossa, mas que aula maravilhosa, né? Que eu estou tendo aqui. Nossa, estou amando. Assim, porque eu quero falar para você que está aí, quando a gente se encontra, né, tem um grupo de CPs que a gente se encontra, vai para a formação, falando da hora que se encontra até a hora da chegada, porque há uma necessidade de troca. Verdade. Esse espaço que a gente de troca, ele não acontece porque a gente está envolvido no nosso dia a dia, nas nossas problemáticas diárias. Sim. E a gente não consegue um tempo, né, para se encontrar. Exatamente. É verdade. E a vida mesmo é dinâmica, né? Todo mundo tem suas correrias, sua família, seus afazeres. E esses momentos, assim, que são momentos do café, momentos do almoço, momentos de ida e vinda, troca, aprendizado. E o tempo inteiro falando, né? Escola. A gente fala, eu não vou falar sobre escola, mas não tem jeito. Não tem eu acho que se a gente resolver não falar de escola, não vai haver conversa. Sim. A gente vai olhar para outra assim, gente, vai ser horrível. O que está acontecendo? O que aconteceu? E não, eu percebi o seguinte, que antes da pandemia todo mundo falava, eu sextou, eu quero ir para a praia, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o fato da gente não poder entrar naquele prédio, né? Ouvir o sinal tocar, aquela vozinha de criança para lá e para cá, aquela correria. Muita falta. Nossa, como fez falta. A gente tivemos que ter um equilíbrio muito grande para poder superar tudo isso e acreditar que as coisas iam dar certo, estão dando, né? Que bom. Sim. E que a gente retornaria como um novo começo. Sim. Né? Não perder a esperança. Eu acho que a esperança é uma coisa que a gente nunca pode perder. Em nada na vida. Acho que principalmente a gente que é da educação, que a gente é motivador, nós precisamos estar à frente. Pela esperança, né? O que é a esperança? É esperar o melhor, é esperar que vai mudar, né? Esperar que vai vir a coisa que você acredita. Eu acho que isso é esperança. E, nossa, que mensagem linda. É verdade. Esperar e agir. Eu estou esperando, eu estou agindo. Tem que agir. Esperança sem ação, você não vai ficar estagnado. Você tem que buscar os caminhos para você conseguir. É a questão do propósito, né? Nós precisamos ter um propósito. Às vezes as pessoas falam assim, você tem sonho? Eu digo, não. Tenho não. Sabe por quê? Porque o sonho, na realidade, ele me soa de uma forma muito etérica, muito vaga. Uhum. Eu sonho. Quem sonha muito, sonha. E sonha. E aí? Mas eu acho que quando a gente traduz essa palavra sonho para propósito de vida, aí você está com o pé no chão. Aí você vai buscar, entendeu? Aí você vai fazer acontecer, tá? Vamos tirar por essa xícara que está aqui. Essa xícara, antes dela surgir aqui, ela foi um propósito, uma ideia na cabeça de alguém. Não foi? Foi. E tá aqui. Tudo que nos cerca, um dia foi uma ideia na cabeça de alguém. Não foi um sonho, foi um propósito, foi uma ideia. E esse alguém que pensou, seja lá qual for a coisa, correu atrás, buscou e transformou essa coisa em realidade. Então eu digo que é propósito. A gente não pode perder o propósito. Você tem que ter, entendeu? Aquela coisa. E é o propósito que te motiva.
Sim. Não é? É o que nos move. O que nos move. Então, assim, eu estou tirando aqui da nossa conversa o propósito, a esperança, o tempo para mim. Você que está aí tem um tempo para você. Se conecte com a natureza. Ou com aquilo que gosta. Eu me conecto muito com a minha música. É aquilo que a pessoa gosta, né? Não importa se é o quintal da sua casa, não importa se é a sua praça, se é o seu banquinho predileto, se é a sua cama no seu quarto, mas aquele momento de solitude que é seu, entendeu? Que você se encontra, que você se entende, que você estuda, que você faz o que você gosta. E aí eu quero falar com você que está aí, gestor. Nós estamos aqui numa sexta-feira à noite, depois de um dia intenso de trabalho, né? 2 turnos, desde as 7 da manhã. Eu tenho 850 alunos, você tem 1.400, 60 professores e várias coisas. Mas olha como é que a gente consegue, né, com toda a nossa maquiagem para ficarmos bem, mas assim, a gente consegue abrir o coração. Com certeza. Porque a gente está falando daquilo que a gente ama, a gente está falando daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente se dedica os 5 dias na semana. É verdade, que a gente exercita com prazer, com carinho. Exatamente. Então a gente pode trocar com você. É o caminho do coração. Isso. E acho que a gente pode, com o coração, com a fé, com sabedoria, né? Contagiar os outros e fazer uma comunidade feliz e trabalhar para um mundo melhor. Porque se a gente faz um pouquinho lá na sua escola, lá na minha, lá na sua que está aí, eu acho que a gente consegue. São sementes e essas sementes podem vir a ser multiplicadas. E quem sabe, né, um dia, talvez eu nem esteja mais aqui, não sei, mas quem sabe um dia esse propósito seja realmente alcançado. Porque tudo que a gente tem hoje, conforme torna a ressaltar, foi o propósito de alguém. E agora eu quero que você fale, então, para aquela pessoa que tem um propósito, deseja ser um gestor, né? Tem um sonho de estar à frente de uma escola, de ser um coordenador pedagógico, e você é uma pessoa com uma estrada, né, de 25 anos, né, tá fazendo bodas de prata. É verdade. É isso? Bodas de prata. Bodas de prata à frente, né? Então, assim, eu pergunto a você, o que você fala para quem está começando? Que não desistam, que mantenham a esperança, que acreditem realmente naquilo que querem fazer, que caminhem com o coração. Se entrar dentro de uma escola e perceber que em algum momento se enganou, porque nós somos seres humanos suscetíveis a enganos, isso é um fato. Não permaneçam não tenham medo, tem vida lá fora, busquem outras coisas. Mas do momento em que decidir isso que eu quero, faça realmente com o coração, porque vai fazer uma diferença enorme na vida de muitas pessoas. Nós, professores, temos esse poder, é um superpoder que nós temos. É verdade, é um legado. A gente deixa uma mensagem muito legal. Você pode observar, a gente passa na rua, quantos alunos, às vezes a gente nem lembra mais. Pelo menos comigo isso acontece sempre. Porque eu fui importante, porque se eu não tivesse sido, ele ia passar por mim e não ia nem me olhar. Então isso para mim é muito legal. Então assim, tenham essa resiliência, né? Mesmo se algum dia ficar amarrotadinho, se estica de novo, toma um sol, toma uma água gelada e pensa, eu consigo, eu estou aqui, eu não estou aqui à toa. Então, eu tenho que deixar um legado para a humanidade. E o que a gente faz hoje, daqui a muitos anos, se reverterá em benefício para os nossos netos, bisnetos, tataranetos e também para os próprios profissionais da educação que, quem sabe, daqui a 100 anos podem estar vendo essa nossa conversa. Ué, não é? E pensar assim, nossa, olha que legal, naquela época elas já conversavam sobre isso e tal. Olha como está a nossa sociedade hoje, mas naquele tempo tinha alguém que idealizava que a sociedade ia virar uma sociedade gentil. Os professores já pensavam em contribuir. Olha que legal. Então é isso que eu falo, não desistam, busquem conhecimento. E não percam a fé, tenham esperança, sempre vai dar certo, pode ter certeza. Ai, que lindo! Isso é um fato. Então, com isso, a gente despede aí, né? Vamos olhar para lá, falar com você. Gostou do nosso papo com essa gestora incrível? Viu quanto aprendizado ela tem aqui para
compartilhar com a gente. Então, você está se sentindo feliz? Eu estou totalmente preenchida. Então, eu quero agradecer você, Beth, que veio aqui hoje para compartilhar e trazer essas palavras que eu estou guardando no meu coração. Propósito, esperança, fé e amor. Disso tudo se faz educação. Então, eu quero que você tenha aí um momento de bastante alegria, né? Reveja esse vídeo, anote, guarde esses ensinamentos e até o próximo papo com o gestor escolar. E gratidão por poder colaborar com a formação de vocês e poder aprender com vocês também. Minha gratidão.